Nesse vídeo eu vou te ensinar a conciliar o teu tempo entre vida pessoal e vida profissional e se organizar para ter um negócio. Mas não um negócio qualquer, mas sim um negócio que dê lucro e que não te sufoque. Só que eu vou te ensinar a fazer isso através de experiências únicas e que potencializam quem tu é. Tu vai entender que por trás de uma empresa de sucesso existe uma empreendedora de sucesso. E por trás de uma empreendedora de sucesso existe uma mulher que cuida de si e que leva o seu negócio a sério, sem amadorismo. E não adianta ser excelente naquilo que tu faz se tu não age como uma empreendedora. Então eu preciso te dizer para quem é que é esse vídeo. Esse vídeo é para ti que é uma autônoma ou uma entusiasta em empreendedorismo, uma mulher que é uma profissional liberal e que quer construir um negócio de sucesso. Tu quer ter o teu próprio negócio e ter liberdade para tomar as decisões que tu entenda que são as mais importantes e que não tenha ninguém te freando em relação a isso. Tu quer ter teu negócio próprio e a liberdade de tomar as decisões para tua vida. É para ti que quer aprender estratégia de negócio, que entende que gestão é um ponto fundamental, por mais que ainda não faça, e que tá realmente disposta a fazer mais do que a média. Tu não quer ser uma pessoa mediana, tu quer fazer mais do que a média. Esse vídeo é pra ti que mesmo que já esteja no mundo digital, não sabe pra qual caminho seguir. Tu se sente muito perdida, mesmo tendo alguns direcionamentos. Tu sabe que tu tem um problema, mas não sabe muito bem onde ele tá. Só que esse vídeo definitivamente não é pra ti que quer hackzinhos, quer soluções rápidas, quer ganhar dinheiro do dia pra noite, quer qualquer coisa nesse sentido. Se tu busca fazer renda extra, dinheiro fácil, não quer se envolver com teu negócio, acha que tudo isso é uma bobagem, esse vídeo não é pra ti, então nem continua assistindo ele. Ao levar o teu negócio a sério, tu vai ser como a Mariana, que também não se vê como empreendedora. Mas ela aplicou o meu método de estruturação de negócio para quem é autônoma e conseguiu lotar a agenda dela, antecipou as contas que ela tinha, comprou um computador pro filho e ainda sobrou mais de 10 mil reais. Ou talvez seja que nem a Evelyn, que não sabia nada sobre empreendedorismo e começou do zero. Ele traz realmente ferramentas, conhecimento, muita informação para quem saiu do zero de mente empreendedora, como é o meu caso, né? Eu sou CLT, eu venho de uma família de pessoas CLT, funcionários públicos, e não conheço esse mundo, ou pelo menos não conhecia. Me trouxe muita clareza de como algumas coisas devem funcionar. Quais são os caminhos que eu posso seguir? Quais são as minhas opções, as minhas alternativas? Né? Como eu iniciar esse levar o meu conhecimento para o mundo de uma forma diferente da qual eu estou acostumada hoje. Então, realmente foi de grande transformação. Se tu se sente um pouco perdida, talvez deva ouvir a Isabela e usar um passo a passo de um curso completo. E não só promessas vazias, como a gente vê por aí. Ele é um curso muito completo, porque quando a gente compra um curso, a gente quer que ele seja completo, mas infelizmente eu já comprei cursos por aí que eram só promessas. Mas o teu, além de completo, ele é muito passo a passo. E se tu tem um projeto no mundo, mas está perdida e completamente desorganizada financeiramente, faça que nem a Paola. Estruture todo o seu negócio e aprenda a organizar suas finanças pessoais e profissionais. A Ká tá com uma linguagem muito acessível, muito fácil de se entender. Ela, em um módulo, me ajudou a estruturar o meu negócio inteiro. Eu tenho uma planilha que a Cata nos dá no curso, planilha financeira, que tem me ajudado muito na minha organização. Eu poderia continuar te trazendo várias histórias de pessoas que passaram pelo meu método, mas eu quero te contar um pouquinho da minha história. Por que o empreender pra mim é tão importante e por que eu trabalho com o empreendedorismo feminino? Meu nome é Catarina Rutter Aguiar, eu sou empresária, estrategista de experiências, administradora, mas antes de tudo isso, eu sou a Cata. E é a história da Cata que eu quero te contar. Quando eu tinha mais ou menos 5 ou 6 anos, era Dia dos Pais, e aqui eu sou de Porto Alegre. E em Porto Alegre a gente tem a escolinha, né? Antes de ir pra escola, a gente vai pra escolinha, que é dos 0 a 6 anos, eu acho. E a gente sempre organizava a apresentação do Dia dos Pais. Sempre tinha aquele momento, a gente ensaiava, tinha ou um show, um teatro e tal. E naquele ano era uma peça de teatro. Eu não me lembro bem o enredo da peça, mas eu era um cachorro, que era um dos personagens principais. Eu me lembro quando a prof me escolheu para esse papel, eu fiquei muito feliz, eu cheguei em casa e contei pros meus pais que eu ia ser o cachorro da peça da escolinha e tudo mais. E a minha família veio de classe média, assim, então a gente nunca passou nenhuma dificuldade, mas a gente nunca teve muitas coisas. E eu me lembro de eu ir com a minha mãe na C&A comprar a parte de cima, um moletom e uma calça de moletom. E eu me lembro da gente no chão do quarto dela, pintando as manchas, porque não era só um cachorro, era um dálmata. Pintando as manchas do dálmata. E a minha avó, ela pegou uma tiara e ela botou um tecido branco em cima pra ser as orelhas, né? A gente cortou um pedaço de tecido branco e a gente pintou também as orelhas. Então eu tava arrasando naquele lookinho de cachorro. E no dia da apresentação, era no final da tarde, né? A gente tinha a aulinha, no final da aula tinha toda a apresentação. Na hora do almoço, eu tava com os meus pais na mesa almoçando.
eu lá meio querendo controlar, assim, já organizando tudo. Eu falei pra ele, ó, tá tudo certo, né, pai? Tem apresentação, vamos lá, tá o horário, depois vai ter um coquetel que as crianças, a gente ia preparar e tal. Tudo certo. Beleza. Fui pra aula. Depois da aula, a gente tava se preparando, né, se arrumando pra tal da peça, pro Dia dos Pais e tudo mais. Foi na própria escolinha o evento, e a gente tinha tipo um palquinho e as laterais onde a gente ficava esperando pra começar a peça. E das laterais, das coxias, a gente via o público, as mães e os pais sentados ali. E eu me lembro de eu olhar pra minha mãe, e ela tá ali, e a cadeira do lado, que era do meu pai, tava vazia. E eu olhava e ele não chegava. E eu falei com a prof, prof, a gente não pode começar sem meu pai. E chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, a gente teve que começar a peça. E eu me apresentei sem ter o meu pai ali. Eu fiz tudo aquilo, eu me preparei, eu me dediquei e meu pai não tava ali. Depois daquilo, a gente foi pro coquetel. A gente foi lá servir, né, os nossos pais e tal. E eu fui pro coquetel, porque minha mãe tava lá e tal. E aí, no meio do coquetel, meu pai chega. Eu me lembro que eu tava meio que na porta, na salinha onde foi o tal do coquetel. E eu me lembro dele vindo na minha direção. E o semblante dele era de muita tristeza. E ele tava chateado e tal. E eu sempre fui uma criança meio rebelde. Então, o meu comportamento padrão nessa situação seria brigar com ele, xingar e falar qualquer coisa. Mas eu vi ele tão chateado que eu não consegui reagir daquela forma. Eu entendi. Eu não sei o que aconteceu, mas eu entendi. Ele chegou pra mim e falou, Cata, me desculpa, mas eu fiquei preso numa reunião. E naquele momento, eu não sabia o que era direito do trabalho, eu não sabia direito o que era negócios, o que era... Enfim, não sabia nada desse mundo profissional, porque eu era uma criança. Mas eu sempre soube, a partir dali, que eu nunca queria ficar presa. E hoje, no meu negócio inteiro, esse é um dos meus principais fundamentos. A liberdade que eu tanto busco e tanto quero dividir contigo, ela vem de um lugar, inclusive, de dor. Eu não quero que eu, enquanto mãe, tenha que escolher entre o meu trabalho e a apresentação de escola do meu filho. Eu não quero nunca ter que me colocar nesse lugar. Então, naquele momento, eu comecei a entender que eu não queria isso pra mim. Só que eu não sabia como fazer isso. A vida inteira, eu fui uma criança que dei trabalho na escola. Eu não ia bem nas provas, eu não me concentrava, eu não conseguia fazer as coisas direito. Tanto que no último ano do ensino médio, eu fui reprovada. E como uma boa leonina comunicativa, eu era a oradora da minha formatura no terceiro ano do ensino médio. E eu não me formei. E pra mim foi uma frustração e uma vergonha tão grande que eu não consegui fazer o ano seguinte de novo. Eu não consegui completar, não fiz um ano de novo de ensino médio. O que eu fiz foi entrar na justiça com 17 anos, sem muito apoio dos meus pais, porque eu tomei as minhas decisões e fui resolvendo a minha vida. Eu entrei na justiça para fazer EJA, Educação para Jovens Adultos, que você pode fazer a partir dos 18 anos. Então, a construção inteira que eu tinha feito nos melhores colégios, que meus pais se dedicavam muito para pagar e para que eu pudesse estudar num colégio bom particular, na minha cabeça eu estava jogando fora, porque o meu certificado de ensino médio veio de uma instituição que não era nada reconhecida, sendo que eu tinha estudado nos melhores colégios de Porto Alegre, num preparatório para vestibular. E, enfim, eu entrei na justiça, tive o meu pedido negado, entrei com recurso, enfim, consegui. Na época, o pai de uma das minhas melhores amigas era advogado, então ele que fez esses trâmites pra mim, porque senão eu não teria conseguido fazer. Enfim, e aí me formei, e eu tinha tanta vergonha daquilo, tanta vergonha, que eu fui morar na Austrália. Na verdade, foi uma coisa meio coletiva. Eu sabia que os meus pais tinham vergonha de mim, eu sentia vergonha de mim, e eu tinha um tio que morava na Austrália. Então eu fui pra Austrália. E mais uma vez, os meus pais ali, dedicando muito do nosso esforço financeiro da família para que eu estivesse na Austrália. Tinha o meu curso de inglês para pagar, mas eu tinha onde ficar, tinha o que comer, então teoricamente era mais tranquilo. E eu fiquei um ano na Austrália. E quando eu tava lá, o meu maior aprendizado, muito mais que inglês que eu aprendi lá, eu entendi que a forma que eu pensava o mundo, a forma que eu via o mundo, ela não necessariamente era a única forma que existia. Na Austrália eu aprendi a conviver com diferentes culturas, com diferentes pessoas, com diferentes ideias, e aí a minha cabeça explodiu, eu falei, caramba, o mundo não é apenas isso, existem muitas outras coisas. E aí eu comecei a me entender nesse processo. Com 18 anos eu voltei pro Brasil para fazer faculdade, só que quando eu voltei pro Brasil, a minha cabeça estava muito perdida. Toda aquela minha forma de ser da escola, de
não saber, não prestar atenção, de não ser uma boa aluna, eu tava extremamente desconcentrada. E alguma coisa não tava certa. E minha mãe falou assim, Catarina, eu vou te levar num neurologista. E aí fomos no neurologista e eu fui diagnosticada com TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nesse momento muita coisa fez sentido, porque não é que eu não fosse uma boa aluna, é que a minha cabeça não funcionava da forma que a educação tradicional ela funciona. A minha forma de pensar era diferente do que as pessoas que me ensinavam. E tudo na minha vida era mais difícil. Só que eu tinha duas opções. Ou eu olhava a vida no semblante de vítima do TDAH, ou eu entendia como é que isso funcionava e usava usava a potência disso. Porque tudo na nossa vida tem um lado bom e tem um lado ruim. E eu escolhi usar como potência. Eu entendi que o TDAH, como é que eu fixava as coisas na minha vida? Através de experiências. Então eu comecei a usar na minha vida pessoal experiências, criar experiências para que as coisas fossem mais fluidas na minha vida. E só que naquela época eu usava isso somente para minha vida pessoal. Eu usava isso para estudar para faculdade, eu estudava isso para organizar as coisas de casa e tudo mais. Na época eu morava com os meus pais, mas eu ainda não tinha entendido isso como uma potência de negócio. Durante a faculdade eu tive que fazer estágio. Dentro desse estágio eu fui contratada, virei CLT e eu entendi que eu tinha capacidade, mas ao mesmo tempo eu me sentia extremamente mal naquele ambiente. A culpa não era da empresa, a culpa era minha, porque eu tinha que fazer coisas que eu não concordava, da forma que eu não achava, e tiravam aquilo que era fundamental na minha vida, que era a minha liberdade. Então, por mais que eu fosse uma funcionária que entregasse, eu não entregava da forma que as pessoas queriam. Pra mim, essa coisa de horário, tem que chegar às 8, tem que sair às 6, eu não consigo entender e conceber isso. Tanto que, mais pra frente também entender, mas no meu negócio, a cultura da minha empresa ela é muito diferente. E funciona. E aí eu fui demitida do meu primeiro emprego. Mais pra frente, eu fui buscando soluções, fui contratada por um amigo do meu pai que trabalhava numa multinacional, ele era presidente de uma multinacional, só que lá, muito mais do que perder a minha liberdade de tempo, eu perdi a liberdade de ser quem eu era. Porque eu tinha que ser a filha exemplar, eu tinha que fazer tudo daquele jeito. E ao mesmo tempo, eu tava num ambiente onde eu era extremamente boicotada, porque eu fui colocada ali, eu não fui, na cabeça dos meus colegas de trabalho, eu não merecia estar ali. E foi um processo muito difícil. E eu também fui demitida. Quando eu fui demitida pela segunda vez, eu entendi que eu era a pior pessoa do mundo. Que eu não servia pra nada. Eu falei, caramba, eu não sirvo pra nada. Nos últimos meses, enquanto eu estava empregada nessa segunda empresa, eu comecei a me relacionar com o Pedro. Hoje meu marido. E na época, a gente não tinha grana, era tudo muito difícil. E quando eu fui demitida, eu me senti totalmente perdida em tudo que eu tava fazendo. Tanto na minha vida profissional, nos meus objetivos, eu olhava pra mim e não gostava de mim. Eu sentia que eu não era digna do meu relacionamento. Tudo tava um horror. E eu morava ainda com os meus pais, mas tava começando um namoro com o Pedro. E aí, a minha mãe um dia chegou e falou assim, Cata, quem sabe a gente não vai no médico pra entender essa questão de engordar e tal, não sei o quê. Eu fui no médico e a orientação dele foi fazer cirurgia bariátrica. Só que na minha cabeça não fazia sentido, porque eu pensava, bariátricos são aquelas pessoas que, sei lá, não passam na porta. Eu era uma pessoa obesa, mas na minha cabeça eu não era tão obesa para fazer cirurgia bariátrica, na minha percepção. E eu só quero fazer um adendo, que isso aqui não é uma apologia à magreza. Mas tudo aquilo que construiu a minha obesidade veio de muita dor, então aquilo não me fazia bem. Depois de sair do médico, eu cheguei e falei com o Pedro. E falei assim, Pedro, eu tô pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, não sei o que e tal. O que tu acha? E aí ele falou uma das coisas que mudou a minha forma de me enxergar. Ele falou assim, se tu quiser fazer cirurgia bariátrica, faz. Mas faz por tua causa. E nunca me responsabiliza por isso. Porque se um dia tu chegar e falar assim, eu fiz isso por tua causa, a gente vai se separar. Porque eu te amo pelo que tu é e não pelo teu corpo. E naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu senti que eu era algo além do que as pessoas viam. Que existia algo em mim valoroso. Porque a vida inteira eu era a que não prestava atenção, a que isso, a que aquilo, depois eu era gordinha, aí eu era a crespa, porque meu cabelo naturalmente é extremamente cacheado, então o bullying sempre esteve muito presente na minha vida, de todos os lados, e eu não me sentia valiosa. E pela primeira vez eu senti que alguém via o meu valor, e aí eu me senti pronta pra fazer a cirurgia. Eu falei, é isso,
E aí eu fiz a cirurgia bariátrica e comecei a emagrecer. E as coisas começaram... Eu comecei a olhar pra mim no espelho e comecei a gostar de mim. Só que eu tive um medo. Eu tinha medo de me tornar a pessoa magra. De virar uma daquelas pessoas arrogantes que tudo é a beleza e tudo mais. E aí eu fui procurar um processo de coaching. Nesse meio de caminho, eu tinha uma amiga muito próxima que era coach. E aí ela me acompanhou nesse processo. E ao longo do processo de coaching, eu fui desenvolvendo a minha primeira empresa. Essa empresa eu trabalhava com marketing, a gente fazia identidade visual, a gente trabalhava com comunicação e tudo mais. A gente, no caso, eu mesma, naquela época era só eu. E aí, desse processo de coaching, um dia, essa minha amiga chegou e falou, quem sabe a gente não trabalha juntas? E em poucas semanas, eu tava em São Paulo, no evento com ela, e a gente tava construindo uma sociedade. Eu, ela e uma outra amiga dela, que eu nunca tinha visto na vida. Essa sociedade foi acontecendo, só que tinha um ponto que ela me feria, que ela tirava totalmente a minha liberdade. O meu papel na sociedade, eu era diretora de marketing, só que eu não tinha autonomia nenhuma. Eu tinha que responder os processos da forma que elas queriam, fazer as coisas como elas queriam e tudo mais da forma delas. Aquilo não fazia sentido pra mim. O meu horário de trabalho tinha sido definido de acordo com as regras da empresa e tudo mais. E aí, um dia eu cheguei e falei que não fazia mais sentido e eu saí da sociedade. Poucas semanas depois, elas também dissolveram a sociedade entre elas. Um pouquinho antes de eu sair da sociedade, uma das minhas sócias disse que muito mais do que só uma estrategista de marketing e tal, eu ia ser uma excelente coach, porque eu tinha capacidade analítica e tudo mais, entendia pessoas, e que, nossa, era muito meu caminho. E aí, quando eu saí da sociedade, eu pensei, por que não? E aí eu fui buscar a formação em coaching, então me formei como coach, fui buscar os meus primeiros 10 clientes e aí começou a minha nova empresa de coaching. Então eu comecei a atender as pessoas, a coisa foi crescendo, eu comecei atendendo por R$500 o processo de coaching, quando eu parei de atender como coach eu tava cobrando R$8.600, então assim, o mesmo processo, isso foi em 1 ano e pouco, então eu tive um crescimento super grande nesse mercado. E aí, quando a minha irmã fez 15 anos, isso foi mais ou menos uns 2 anos depois que eu comecei a atender como coach, ela fez 15 anos e aí, ao invés de festa, ela quis ir pra Nova York. E aí foi eu, ela, meu pai e minha mãe, o Pedro, que na época era meu noivo, né? Já tínhamos noivado, ele não pôde porque tava trabalhando, fomos pra Nova York. Só que eu fui pra Nova York e naquela viagem eu fui como convidada. Então, assim, meu pai pagava lá os almoço, janta, não sei o quê, só que eu não tinha dinheiro pra fazer as coisas. Então eu tive que começar a olhar Nova York no aspecto de experiência, porque eu não tinha condições de pagar as coisas. E eu me senti meio frustrada. Só que ao mesmo tempo, eu tava sem muita grana, porque a minha empresa tava muito mais estruturada, então eu já tava com escritório, as coisas já estavam acontecendo bastante, e a gente tinha comprado um apartamento, eu e o Pedro. Então, quando eu olho hoje, a minha questão eu tava mal gerenciando o meu dinheiro, mas não é que eu não tinha condições. O meu negócio tava crescendo, só que eu não enxergava isso. Eu me achava sempre no mesmo tamanho. E eu fui pra Nova York, e lá a gente tava no Rockefeller Center, que é nos filmes onde a gente vê aquelas pistas de gelo, as pessoas andando de patins no gelo e tal. E a gente tava lá, eu tava tomando um Aperol Spritz, eu me lembro da taça assim, bonita, de cristal e tal. E aí eu pensei naquela hora, eu falei, caramba, se eu continuar atendendo 1 a 1, eu nunca vou conseguir levar minha mensagem pro mundo. Eu sempre vou ter um nível ali de atendimento. E por mais que eu vá cobrando mais e tudo mais, eu lembro que eu tinha fechado, nessa época eu já estava andando como mentoria também, eu fazia coaching e fazia mentoria de negócios. E nessa época, um pouquinho antes de ir pra Nova York, eu tinha fechado meu primeiro contrato de R$15 mil. Então pra mim era um grande contrato. Então assim, tava acontecendo, só que eu não ia conseguir escalar. E aí lá no Rockefeller eu falei, eu preciso levar isso pro mundo. Eu preciso criar um produto, eu preciso gravar um curso, eu preciso criar produtos digitais para expandir a minha mensagem. Porque eu acredito no que eu faço, eu sei que é bom, eu sei que dá resultado, já tive um monte de cliente com resultado. Eu tenho que levar isso pro mundo. E aí lá mesmo eu mandei mensagem pra uma amiga minha e a gente começou a pensar como é que a gente ia, né, conceber tudo mais esse produto, né? Voltei pro Brasil, a gente se encontrou, eu me lembro que a gente passou assim, a minha irmã fazia aniversário em março, depois teve a Páscoa, que era final de março, início de abril, a gente passou um final de semana inteiro de Páscoa, porque ela trabalhava na época, essa amiga, estudando e tal, começando a montar as coisas, só que não deu continuidade, porque ela tinha o trabalho dela, a gente não conseguiu dar continuidade. Mas esse projeto sempre ficou muito forte em mim. Mais pra frente eu fui indo, continuei atendendo e tal. Eu tive uma cliente
que se pareceu muito interessada nesse mercado digital. E no primeiro momento ela me propôs para trabalhar comigo, ela começou a trabalhar comigo, as coisas foram andando, e daqui a pouco ela me propôs uma sociedade. E eu não sabia como lidar com as coisas, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, eu disse que sim, mesmo sabendo que aquilo não era a melhor escolha. E eu não soube dizer não, e a gente começou o nosso projeto como sócios e tudo mais. Só que aquilo me doía, me feria muito. Eu não tinha a possibilidade de escolha como eu queria, eu não tinha a possibilidade de fazer as coisas como eu queria. E, novamente, o que acontecia? Isso tirava a minha liberdade. E se tirava a minha liberdade, não me fazia feliz. E aí eu tive que ter uma das conversas mais difíceis da minha vida inteira, que foi acabar com aquela sociedade, tirar ela da empresa e dizer, não faz sentido isso. Só que o mais difícil foi que ela tinha tido uma nenê. Assim, a nenê tinha dias quando a gente teve essa conversa. Então ela foi até o meu escritório, porque o escritório, né, era meu, a gente estava criando um projeto paralelo. E com aquela criança no colo, eu chorando e ela chorando, eu tive que encerrar a nossa parceria ali. E foi muito difícil essa conversa. Só que eu saí dessa conversa, parece que assim, eu me desenvolvi 10 anos em meia hora. Porque eu amadureci profundamente. Eu entendi que eu não poderia nunca mais me desvirtuar do que eu acreditava que era certo, dos meus valores de vida. Essa reunião, ela me transformou numa mulher de negócios, sabe? Eu me desenvolvi, eu já empreendia na época, mas eu comecei a desenvolver a minha habilidade de empresária, de mulher de negócios, de leoa, de defender aquilo que eu queria. Enfim, e aí a gente acabou a parceria. E aquele projeto do digital ficou ali meio morno e sem saber muito como fazer acontecer. Alguns meses depois veio a pandemia, a famosa pandemia. E aí eu falei, não vai ter jeito. Eu realmente queria levar minha mensagem mais pra frente, só que eu não sabia muito como fazer isso. E aí eu tomei uma das primeiras decisões estratégicas do meu negócio que não envolviam só a mim. Eu tomei a decisão de contratar um mentor. E se é pra fazer, a gente faz direito. E eu fui atrás do Rodrigo Vinhas, que é um dos maiores mentores do mercado digital. E fui atrás do Rodrigo Vinhas, fiz a mentoria dele. Ele foi a primeira pessoa que me ensinou o que era mercado digital. Eu aprendi muito com ele. E a gente lançou o meu primeiro curso. Eu lancei meu primeiro curso, eu vendi, eu tive resultado, as coisas começaram a acontecer dentro do mercado digital e eu fui me desenvolvendo, eu fui criando soluções. Só que tinha um problema, que a minha vida inteira, as minhas referências enquanto pessoas de negócio eram homens. Eu tinha meu pai, eu tinha os meus professores da faculdade de administração, que majoritariamente eram homens, eu tinha amigos da administração, eu tinha tido os meus chefes, mas eu não tinha uma referência feminina de mulher de negócios. E aí eu fui buscar essa pessoa. E foi aí que eu busquei a Isabelle Moreira, que foi minha mentora, eu participei do mastermind dela e me desenvolvi muito com ela. Tanto que hoje sou muito feliz em poder chamar ela de minha amiga pessoal e ser reconhecida por ela como a maior estrategista de experiências que ela conhece. Além disso, eu chamei a minha amiga Cata, a Catarina Rutter. A Catarina é a maior especialista em experiência que eu conheço. A Cata, ela tem uma visão, um olhar de como que você consegue entregar experiência para o seu cliente e, mais do que isso, como você consegue fazer do seu próprio negócio uma experiência para você. Entrar no mercado digital e estar perto de pessoas como o Rodrigo, como a Isa, me aproximou de muita gente. E eu fui conhecendo grandes referências do mercado, eu fui aprendendo, eu fui me conectando, criando relação com pessoas do mercado. Pessoas que estão aí faturando milhões, levando suas mensagens para o mundo, e eu comecei a entrar nesse mundo. E estar com todas essas pessoas me fez olhar para mim e entender o que eu tinha de potência. E pela primeira vez eu entendi que a experiência não estava só na minha vida pessoal. Essa era a grande sacada do meu negócio. Eu ensinava a gestão de negócios, só que através do viés da experiência, porque tudo para mim é experiência. E isso virou a minha cabeça e eu falei, agora eu sei o meu caminho. E aí o que eu fiz? Eu fui analisando o que todos esses players do mercado, todas as pessoas faziam, e eu comecei a identificar que todo mundo que tem sucesso na sua vida profissional, e não é o sucesso do Instagram que a gente demonstra ter, é o sucesso real na sua vida, são pessoas que olham para a sua vida pessoal, que equilibram os seus papéis, que não são apenas empreendedoras que vivem a vida inteira do seu negócio, são pessoas que empreendem, mas que existe uma pessoa física, são pessoas que olham para si. E eu sei que tu tá aqui para aprender a lidar, conciliar a tua vida pessoal com a tua vida profissional e criar um negócio que funcione.
E eu quero te dizer que talvez seja aquela pessoa que quer que teu dia tenha 495 mil horas para que ele renda muito. E eu sei disso porque eu já fui essa pessoa. Tanto que já fui a louca do energético, aquela pessoa que tomava energético o tempo todo. Só que tomar energético o tempo todo e querer ser a pessoa mais produtiva 24 horas por dia e tal, começou a gerar em mim muita dor de cabeça. Eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a ficar cansada, meu olho tremia assim do nada. O meu coração às vezes acelerava e eu entendi que tinha alguma coisa errada. E eu entendi que eu não estava saudável. Foi aí que eu criei o princípio que é muito usado por todas as minhas alunas, mentoradas e tal, que é empreendedora doente, negócio doente, empreendedora saudável, negócio saudável. E é por isso que eu quero começar esse conteúdo. Tu tá aqui assistindo esse vídeo porque de alguma forma tu quer conciliar as tuas atividades, fazer com que a tua vida pessoal e profissional aconteçam, certo? Então eu vou te pedir para pegar um papel ou abrir um bloco de notas no teu computador, enfim, mas que tu tenha um papel e uma caneta. E eu quero que tu anote todos os papéis que tu exerce na tua vida. Todos os papéis. Então, por exemplo, se tu é mãe, se tu é esposa, se tu é empresária, se tu é dona de pet, dona de casa, filha, amiga, colega de trabalho, aluna, enfim, todos os papéis, todos os papéis que tu exerce, eu quero que tu liste aqui. Bom, agora que tu já listou os teus papéis, tu vai olhar pra eles e eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero saber se na tua lista tu colocou o teu papel mais importante de todos, aquele fundamental, que é ser você. O meu papel é o papel Cata. Quem eu sou antes de tudo isso? Antes de ser esposa, antes de ser empresária, antes de ser uma líder, antes de ser amiga, antes de ser filha. Tu colocou o teu papel ser você? E esse teu papel é o papel fundamental na tua vida. Porque se ele tá doente, tudo fica doente. E aqui eu quero te trazer a teoria da máscara de oxigênio. É muito provável que tu já tenha andado de avião. E se não andou, eu vou te contar aqui. Então, quando a gente tá lá no avião, pro avião decolar, né, pro voo começar, vem ali o comissário de bordo e fala pra gente: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque sobre o nariz e a boca e respire normalmente. Coloque primeiro em você e só depois auxilie idosos e crianças. O que ele quer dizer com isso? Qual é o fundamento da teoria da máscara de oxigênio? Primeiro, eu me salvo. Primeiro, eu coloco a máscara em mim e eu fico segura, porque quando eu estou segura, eu posso ajudar outras pessoas. Se eu pego a primeira máscara e coloco numa criança, e aí por um acaso eu desmaio antes de colocar a máscara em mim, a criança pode tirar a máscara dela e morrer e eu morro também. Então, o princípio da máscara de oxigênio é a gente estar seguro para daí ajudar o outro. O princípio de a gente olhar pro teu papel fundamental é que tu só vai estar bem nos outros se tu estiver bem contigo mesma, se tu estiver bem no princípio. E a explicação lógica disso vem através de Maslow. Maslow foi um psicólogo humanista lá do século XX e ele disse que todo mundo pode chegar no autodesenvolvimento, em ter resultados exponenciais e conseguir conquistar tudo aquilo que quer. Porém, a gente precisa entender que existem 5 níveis de necessidades, só que pra gente chegar ao topo, a gente tem que suprir desde a base as necessidades. Então, a pirâmide de Maslow tem 5 níveis. A base dela, embaixo, as necessidades fisiológicas. Então, qualquer ser humano tem como princípio, a gente tem que suprir primeiro as necessidades fisiológicas, que é xixi, cocô, comer, fazer sexo. Então, sexo sim está nas nossas necessidades fisiológicas, lá do princípio, na base. Dormir, descansar e tal. Quando a gente supra essas primeiras necessidades, a gente vai para o segundo nível, que é a necessidade de segurança. Tanto segurança física, quanto segurança de que nosso emprego está ali garantido. A segurança emocional, a gente saber que nossos filhos, a nossa família estão seguros. Depois que a gente consegue preencher, né, esse segundo nível, a gente vai pro terceiro. A gente tá falando das necessidades sociais, que são as amizades, os relacionamentos, o afeto, a troca, a intimidade sexual, o acolhimento. Então, essas são as necessidades. Quando a gente supre elas, a gente vai para o próximo nível, que é a estima, que é o reconhecimento, que é a autoconfiança, a aprovação social, a autoestima. É quando a gente entende que a gente é reconhecido pelo outro. E aí depois disso, só depois disso que a gente preenche o topo da nossa pirâmide, nosso quinto nível, que é a autorrealização. E aqui a gente tá falando de tudo que está relacionado ao nosso próprio potencial, à nossa melhoria contínua, ao nosso desenvolvimento. Então, quando a gente empreende, quando a gente tem um negócio, e inclusive conciliar a nossa vida, né, o nosso tempo, tá muito ligado a esse último ponto. A gente conseguir ter um desenvolvimento, uma melhoria contínua. Só que a gente quer fazer isso sem olhar para a base da pirâmide, sem olhar para os outros pontos que a gente precisa suprir. E deixa eu te falar um negócio, tu não vai conseguir desenvolver uma amizade, sei lá, ficar conversando numa roda de amigos, super se relacionando bem, se tu estiver morrendo de vontade de fazer xixi.
Por quê? Porque tu não tá suprindo a base da tua pirâmide, a tua necessidade fisiológica. Existe uma cadeia, existem níveis dessa pirâmide. A gente só consegue ir pro próximo nível quando a gente supre o nível anterior. Só que, quando a gente tá falando de papéis, de conciliar os teus papéis, de conciliar a tua vida pessoal com a tua vida profissional, o que acontece é que normalmente tu não tá olhando para as tuas necessidades. Tu tá olhando para as necessidades dos outros, para as necessidades que os outros papéis exigem de ti, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto empresária, e tu não tá suprindo as tuas necessidades. Então, constantemente tu tá frustrada e incomodada porque tu é a agenda de todo mundo, porque o teu dia não tem horas, porque as coisas não funcionam. E o meu convite aqui é para que tu, durante 7 dias, crie experiências para que tu consiga alimentar as tuas necessidades básicas do teu papel principal, que é tu mesma. E vão te chamar, vão questionar as tuas escolhas, vão falar, mas faça isso por ti. Por exemplo, como é que tu vai chegar em casa, quando a gente fala assim, sei lá, tu vai se relacionar com o teu marido ou com a tua esposa, enfim. Chegou em casa, só que tu tá tão exausta, tu tá tão ocupada, tu tá estabelecendo todos os outros papéis que tu não tá se sentindo bem contigo. Tu não se sente bonita, tu não se sente energizada. Enquanto tu não cuidar de ti, tu vai culpar o teu casamento, tu vai culpar os teus filhos, tu vai culpar outras coisas. Mas a verdade é que tu não tá cuidando daquilo que é o mais importante, que é a tua base, que é a tua necessidade básica, que são aquilo que é importante pra ti. Todo negócio de sucesso tem por trás de si uma empreendedora saudável. Só que toda empreendedora saudável tem por trás dela uma mulher que sabe o que quer e que prioriza sempre a si mesma. Porque quando a gente cria essa prioridade, as coisas acontecem na nossa vida. A gente aprende a dizer não, a gente aprende a dizer sim, a gente aprende a buscar metas e atingir aqueles resultados de uma forma saudável. Toda empresa bem estruturada tem por trás um empreendedor que cuida de si. E isso é extremamente importante. Agora que tu já entendeu que você tem vários papéis e que tu tem que cuidar do teu papel principal, porque sem ele nada acontece, eu quero te convidar a desenvolver o teu papel empreendedora. Mas como é que a gente faz isso? No curso NUI, Nasce uma Empreendedora. O NUI é dividido em 3 etapas. A gente tem a etapa de construção, de gestão e de operação. No módulo 1, tu vai aprender como nasce uma empreendedora. A gente não pode criar um negócio que não respeite quem tu é. Então a gente tem que olhar pra ti, a gente tem que entender o que faz sentido na tua vida e o que não faz. Por exemplo, pra mim, eu te expliquei porque a liberdade é tão importante. E sempre que eu vou contra isso, eu me ferro. Então eu vou te ensinar a se desenvolver enquanto uma empreendedora que sabe o que quer. No segundo módulo, a gente vai entender qual é o teu negócio, qual é o problema que ele soluciona, e a gente vai criar um modelo de negócios único, que respeite quem tu é e que seja construído de uma forma extremamente lucrativa, mas que respeite totalmente a tua essência. No terceiro módulo, eu vou te falar de uma forma bem descontraída sobre as burocracias da tua empresa. Quais são os tipos de negócio, o que é um MEI, como é que a gente abre uma conta no banco, quando é que a gente tem que ter um advogado, um contador, isso é necessário, registro de marca, como é que a gente cria um e-mail profissional para não ficar usando @gmail, porque @gmail não tem nenhuma profissionalização. E a gente vai falar sobre o escritório físico, se é necessário, se não é e tudo mais. Depois a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de gestão. E aí a gente tem um módulo sobre finanças do teu negócio, onde a gente vai falar sobre fluxo de caixa, planejamento financeiro, contas e tudo mais. Depois a gente tem um módulo de planejamento e estratégia, então eu vou te ensinar a criar um planejamento estratégico, a entender onde a tua empresa vai chegar, quem são os seus concorrentes, como é que tu cria valor, enfim, várias coisas. Depois a gente tem um módulo de comunicação. A gente vai falar sobre branding, a gente vai criar o teu perfil de comunicadora e pensar sobre identidade visual. Quais são os elementos que entram, quais são as cores, como é que tu vai te comportar enquanto comunicadora da tua empresa. E com isso a gente conclui a etapa de gestão. E a gente vai para a etapa de operação, onde a gente tem um módulo de marketing. Eu te ensino tudo que eu sei sobre marketing, inclusive te explico o que é marketing, porque tem muita gente que não sabe o que é marketing. Vou te mostrar que para ser criativa, tu não precisa ter nascido criativa. A gente vai falar sobre linha em calendário editorial, sobre storytelling, sobre tráfego orgânico, tráfego pago, métricas e várias outras coisas que vão envolver aí o teu marketing. Depois a gente vai para o módulo comercial, onde tu vai aprender a vender. E tu vai entender os princípios de uma pessoa que sabe vender, o que um profissional de vendas tem que ter. A gente vai falar sobre objeções, sobre fluxo de vendas, sobre vendas em perpétuo e lançamento e várias outras coisas. E a gente vai para o nosso módulo final, que é a gestão do tempo. Porque eu sempre vou te dizer, empreendedora doente, negócio doente, empreendedora saudável, negócio saudável. Então a gente tem que aprender a fazer um planejamento do teu tempo, tanto enquanto empreendedora, tanto enquanto pessoa física. Eu vou te ensinar a olhar para a tua agenda, a criar uma estratégia que respeite quem tu é, para que a tua rotina seja muito mais saudável, para que tu consiga atingir as metas que tu quer, mas sem se matar nesse processo. E aí com tudo isso tu vai nascer como empreendedora, tu vai conseguir crescer o teu negócio, ter as tuas metas, estratégia, resultado. E aí com isso a gente vai concluir a etapa de operação e tu vai estar pronta para ir pro mercado. A maioria das pessoas acham que quando elas começam a empreender,
todo o tempo delas tem que ser destinado ao negócio, que elas têm que estar o tempo todo ali se dedicando àquele negócio, que elas vão abrir mão da vida delas. E elas também acham que feito é melhor do que perfeito. E eu particularmente sou contra esse posicionamento. E eu vou te explicar o porquê. Eu entendi, primeiro, que as pessoas que mais dão certo são aquelas que conciliam o tempo e que vivem uma vida pessoal e que com isso elas potencializam o negócio delas e que as coisas elas vão se retroalimentando. E o segundo ponto é que eu acredito que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Mas não significa que é melhor feito do que perfeito. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com as coisas que a gente tem. E o tempo todo eu acredito nisso e toda essa construção de curso foi feita nessa metodologia. Eu não vou te dizer que tu tem que sair por aí comprando a melhor câmera, fazendo isso aqui, se tu não tem condições de fazer aquilo. Mas com a câmera que tu tem, tu vai fazer o melhor que tu pode. E quando eu incluí a experiência em tudo que eu faço, o meu nível de melhor, então eu faço muito melhor, mesmo tendo menos. E é por isso que eu criei o curso Nasce Uma Empreendedora. E ele é 100% online, ele é totalmente gravado e ele é dividido em módulos, como eu já te falei. E talvez você me pergunte assim, ai, Cata, mas é muito difícil pra mim, eu não consigo me organizar, eu não vou conseguir fazer a tempo as coisas, né? E eu vou te dizer, calma, que eu já pensei nisso. Quando tu entrar no curso, a segunda aula, tu vai ter uma aula de boas-vindas, a segunda aula que tu vai ter, eu vou te apresentar uma metodologia exclusiva minha, que é o CBD, que é o cronograma blindado de desculpas, onde tu vai te organizar para fazer todo o curso e ter os resultados. Então, Cata, eu sou desorganizada, a minha cabeça não funciona muito bem, eu me perco, te acalma, porque eu sei como é que é, já te expliquei que a minha cabeça também não funcionava muito bem, e eu fui treinando um método, então por isso que tu vai ter o CBD para que as desculpas não sejam um problema para tu fazer o curso. Tu vai ultrapassar elas, porque tu vai ter um cronograma totalmente organizado. Além disso, eu trouxe alguns bônus para esse curso. Só que os bônus desse curso não vai encontrar em lugar nenhum e eu vou te explicar o porquê. Eu fugi totalmente do convencional e quando eu fui estruturar o curso, eu falei, cara, eu preciso... eu quero ensinar ela a nascer como empreendedora. Eu preciso trazer as pessoas que me ajudaram a nascer enquanto empreendedora. Então eu convidei pessoas que fazem parte da minha vida, inclusive muitos da minha vida pessoal, para te ensinar aquilo que eles me ensinaram quando eu estava começando o meu negócio. Então tu vai ter uma aula com o meu marido, Pedro Aguiar, onde ele vai te ensinar sobre logística e planejamento para que tu consiga construir aí as tuas estratégias, mantendo a alta performance sem te matar nesse processo. Então tu vai montar o teu calendário de ações dentro dos teus produtos e tal, com uma aula do meu marido. Então também convidei meu pai, Edgar Rutter, que tem mais de 20 anos na gestão comercial, para que ele te ensine aí quais são as estratégias de venda que ele usou, como é que as coisas acontecem, o que tem que olhar. Ele é meu grande mentor em relação ao comercial e eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito. Convidei também minha mãe, Andréa Rutter, que foi a pessoa que criou os meus cenários quando a gente começou a gravar vídeos. Ela que montou os meus cenários, compunha os meus figurinos, tudo em relação à gravação. Na época, o orçamento que eu dava pra ela era menos R$12 para fazer orçamentos lindos. Então ela conseguia trazer soluções únicas que eu acho que podem te ajudar. Convidei também meu melhor amigo, meu padrinho de casamento, Eduardo Nogueira. E ele é expert em Excel. Fomos colegas de faculdade. Desde a época da faculdade ele resolve todas as questões. E ele criou pra ti um curso de Excel para quem não gosta de Excel. Então ele vai te ensinar de uma vez por todas, porque essa é uma ferramenta que potencializa muito a tua vida enquanto empreendedor. E inclusive no curso a gente tem várias planilhas que já são prontas, mas o Eduardo vai te ensinar como é que tu cria as tuas próprias, para que tu consiga usar muito bem a ferramenta. Isso tu já sabe de Excel, beleza, não te preocupa, mas se tu não sabe, vai ter esse conteúdo dele. Eu trouxe também uma pessoa da minha equipe, que é a Tayane Barcelos. Que a Thay é um pouco de tudo aqui, mas ela foi a pessoa que conseguiu tirar ideias loucas da minha cabeça e de papéis e criar um sistema organizado dentro da CR Company, que é a minha empresa. E ela conseguiu desenvolver comigo um sistema organizado aqui dentro da empresa. Então, para que toda a equipe tivesse acesso e que a gente conseguisse trabalhar, inclusive, de forma híbrida, porque hoje a gente trabalha de forma híbrida, tanto no escritório quanto de casa. Então, ela vai ensinar para vocês tudo aquilo que a gente desenvolve real aqui na empresa, para que tu possa criar no teu negócio. Então, tu vai aprender a criar um sistema e processo dentro da tua empresa. Tu também vai ter acesso a todo o material que eu te mostrar em aula. Então, todas as planilhas, todos os materiais. Então, todas as ferramentas que eu usar contigo nas aulas, tu vai conseguir baixar e ter acesso a esse material. E também toda semana eu entro na plataforma e respondo todas as perguntas. Então, se tiver qualquer dúvida, tu vai colocar na plataforma e eu vou te responder, para que tu não tenha nenhuma dúvida, para que o teu processo não fique travado. Então, não te preocupe em relação a isso. A gente usa um sistema super completo, tanto de plataforma, de acesso, tal, mas se por um acaso tu tiver alguma dúvida, tu tem acesso ao meu suporte para que a minha equipe te ajude a entrar na plataforma, mudar senha, enfim, qualquer coisa relacionada a isso. E eu tenho uma coisa muito importante para te dizer.
O NUI, o Nasce Empreendedora, ele foi construído através do meu conhecimento na faculdade de administração, com as trocas que eu tive em masterminds, em mentorias, com todos os cursos que eu já fiz, com as minhas viagens, com as trocas, enfim, ele tem muito conteúdo com os livros que eu li. Tudo isso foi a base da construção do Nasce Empreendedora. Eu poderia facilmente cobrar R$2.000 por esse curso, até porque a minha estratégia de negócio é através de diferenciação e não de preço. Inclusive, eu te ensino isso dentro do curso. Mas esse curso ele tem um objetivo muito importante, que é de transformar o máximo de empreendedores que eu puder. Eu quero atingir a maior quantidade de mulheres que queiram empreender ou que já empreendem, mas que não conseguiram a lucratividade no seu negócio, não conseguiram construir um negócio que respeite quem elas são, que estão sempre nadando contra a maré e as coisas não acontecem. Só que o Nasce Empreendedora custa R$497 ou até 12 vezes de R$49,60. O pagamento acontece em uma plataforma 100% segura, pode ser feito em 2 cartões de crédito, no Pix, enfim, tem várias formas de pagar, em boleto, enfim, tem realmente várias formas de pagar. E é muito importante entender que a partir do momento que o teu pagamento ele é confirmado, teu acesso na plataforma ele é liberado imediatamente. Então não precisa esperar nada para começar. É legal também que eu tenho tanta segurança nesse curso que se por um acaso tu entrar e tu não gostar, tu tem 7 dias pra me pedir reembolso. Cata, não gostei, tu não precisa me dar explicação nenhuma e tu vai ter o teu reembolso. E por mais que eu tenha muita segurança em falar que tu vai amar o curso, tu tem a opção de, se tu não gostar, tu pedir o teu reembolso integral sem dar justificativa nenhuma durante 7 dias. E a partir do momento que tu faz tua matrícula e tu entra no curso, tu é convidada a participar da nossa comunidade de Leoas, que a gente tem várias coisas exclusivas que acontecem por lá. E a gente vai te explicar tudo bem direitinho no e-mail, assim que tu se inscrever no Nasce Empreendedor. Então, se tu quiser construir um negócio que respeite quem tu é, que te dê autonomia, liberdade, lucratividade e que tu não morra nesse processo, que tu consiga conciliar tua vida profissional e tua vida pessoal, clica nesse link aqui embaixo, faz a tua matrícula e vem pro Nasce Empreendedora. Então é isso, um beijo, eu tô te esperando.